Boa noite. As redes sociais pavimentaram o terreno para o fortalecimento dos grupos de mídia independentes, ampliando a interação entre criadores, leitores e formadores de opinião. A popularização da internet nos dias de hoje permite que novos atores entrem em cena para informar, divertir, questionar, fazer o contraponto, produzir arte e organizar movimentos. Por suas características, esse novo mundo da web estimula e abre as portas ao trabalho comunitário e participativo. O Brasilianas.org de hoje discute os modelos de mídia e de grupos alternativos. São nossos convidados o produtor cultural e membro do Fora de Eixo, Cláudio Prado, o jornalista do grupo de mídia Ninja, Bruno Torturra, e no Rio a professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes. Também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que irá selecionar perguntas encaminhadas pelo site www.brasilianas.org. O programa é ao vivo e você ainda pode mandar a sua pergunta. Nesse primeiro bloco, vamos falar das consequências provocadas aí pela popularização das redes sociais no ambiente político, cultural e midiático. Lá no meu blog, quando a gente anunciou a composição aqui dos debatedores, eu falei, pô, mas não tem ninguém contra, todo mundo a favor? Eu falei, pois é, contra você pode ver na Veja, na Carta Capital, na Folha, no Estadão, uma unanimidade que eu não via há muitos e muitos anos. Cláudio Porto, você que é um adepto da contracultura, desde os tempos aí dos baianos em Londres aí, como é que você vê essa balbúrdia? Eles foram para Londres por causa dessa unanimidade. Foi exatamente isso que aconteceu lá para trás. A direita e a esquerda bombardeando, e as acusações eram tão ridículas quanto as de hoje. Era que eles tinham botado a guitarra na música brasileira, que tinham cantado o hino nacional com outra letra, que era uma mentira, e os caras foram exilados. Você sabe que na época, lá no interior, a gente tinha um grupinho de música popular, e quando veio a Tropicália, nós rompemos com o padrão normal e viemos para São Paulo participar da feira permanente, misturando ritmos e tudo, que nem... E fomos vaiados solenemente, foi uma glória aí. Pois é. Mas como é que você vê hoje essa movimentação? Eu estou vendo o seguinte, eu estou grudado em coisas que me interessam há 50 anos. Eu tô aqui, 55 anos que eu presto atenção como adulto no que está acontecendo. E nunca vi nada tão potente, na verdade, quanto o Fora do Eixo é. E eu meço a potência do Fora do Eixo quando eu olho a ponta, os moleques lá na ponta, lá em Chorolimão, lá nos lugarzinhos pequenininhos que estão nos outros lugares, que são autônomos fazendo as coisas de uma forma impressionante. O que existe, o que as pessoas estão fazendo uma puta confusão é que não existe um poder centralizado dominando tudo. Explica para os nossos telespectadores o conceito do Fora do Eixo. Cara, é um negócio maluco, é um acordo de DNA quântico, porra louca, completamente, onde um grupo de pessoas que estão olhando para a impossibilidade de ser feliz na sua condição familiar, escolar, profissional, trabalho, não sei o quê, estão vendo que esse mundo não vai lhes dar nenhum tipo de guarida, nenhum tipo de indicação, porque, obviamente, o negócio de diploma, estudar diploma e profissão e emprego é uma coisa que não existe mais. Quando eu era moleque, um diploma significava um emprego automático. Hoje não é mais isso. Mas qual a diferença com os grupos de contracultura e o movimento hippie aí que você Eu acho que isso é um renascimento fênix dessas coisas todas. O sonho não acabou porra nenhuma. Está aí todo mundo com condição de sonhar, procurando, buscando, tentando encontrar uma rota para a sua felicidade, para a sua delícia. Agora, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como disse sabiamente o Caetano. Eu digo que... E aí tem gente que se deu bem, tem gente que se deu mal. É isso. Ô Bruno, eu não vou entrar em todas aquelas quesilhas aí que foram divulgadas aí, porque eu acho uma coisa tão menor. Eu queria que você explicasse como membro aí do Mídia Ninja, isso é troca-letra que tem na Mídia Ninja, você vai falar Mídia Ninja. Eu queria que você explicasse o que é a estrutura tecnológica de vocês. Como que é, primeiro, esse modo de fazer jornalismo? Que tipo de equipamento que vocês usam? Como que transmite? Como que capta? Como que divulga? A estrutura, no fundo, ela é muito simples. A estrutura não é nada sofisticado, é o que já existe, muito bem difundido na classe média, pelo menos, né, que é o smartphone, um laptop, uma boa rede de celular. A grande novidade, eu acho, é que a gente percebeu o potencial jornalístico e midiático disso e não simplesmente o potencial de comunicação pessoal, que era o que as pessoas usavam. Então não é para usar isso para contar a sua própria
história, mas para traduzir o que está acontecendo no mundo exterior. Então, vocês começaram com programas pela internet. Como é que evoluiu para essas reportagens de rua? Na verdade, a primeira transmissão que a gente fez foi na rua. Ah, foi na rua? A primeira transmissão foi, quando a gente descobriu esse potencial mesmo, foi em 2011. Ao vivo, ao vivo? Ao vivo, cobrindo a Marcha da Liberdade. Então, quando teve aquela questão do Morro do Alemão, lá nas favelas, lá no Morro do Alemão do Rio, teve moradores lá que fizeram transmissão ao vivo com o celular. Se não for muito complicado de explicar tecnicamente, como é que é essa transmissão? É muito simples, você tem que só ter um aplicativo no seu celular, existem uma série deles. A gente usa o Tweetcasting, que é o mais leve, é o que para a gente funcionou bem, mas existem vários. E você baixa esse aplicativo, faz uma conta, aperta o play, começa a transmitir. A grande dificuldade não é transmitir, é como é que as pessoas ficam sabendo que você está transmitindo. Tá. Espalhar essa informação de que existe alguém ao vivo, eu acho que é o maior desafio. Eu queria ver com a professora Ivana Bentes, lá no Rio de Janeiro. Boa noite, professora. Essa questão da internet, das redes sociais, terem implodido a compartimentalização de conhecimento e de ideias. No âmbito da universidade, a universidade sempre foi muito compartimentalizada, aí, cada caixinha aí com sua especialidade. Como que esse novo mundo se reflete nas novas formas de aprendizado e de conhecimento aí na universidade, Ivana? Eu não tenho dúvida, quer dizer, acho que esse modelo está colocando em crise, né? A ideia de partido, a ideia de universidade e mesmo a ideia de sociedade. E dentro da universidade, sem dúvida, a universidade é hoje um lugar de reprodução do modelo de tudo que está aí. Enfim, eu sou diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, a gente tem um ambiente lá aberto, mas efetivamente esse tipo de experimentação, por exemplo, o Fora do Eixo faz, em termos de formação livre, de formação em fluxo, dessa ideia de que você pode ter um tipo de formação, apropriação de tecnologia, apropriação inclusive de tudo que se produz hoje na sociedade, né, de consumo, para disputar essa sociedade, enfim, eu acho que isso não está dentro da universidade. Claro, nossos estudantes estão nas manifestações também, mas eles estão dentro de uma família, enfim, padrão, dentro de um emprego padrão. E eu acho que, por exemplo, nesse caso, a experiência do Fora do Eixo, exatamente ela vem para disputar isso. Disputar um modelo de mundo, disputar um modelo de formação em fluxo livre, se apropriando de tudo que está fora, inclusive, desse ambiente formal, disputando o modelo de família. Daí que eu acho que a gente vê o choque, uma colisão assim, de mundos, né? Claro, prezo muito o ambiente universitário, acho que a gente tem muita coisa boa e importante sendo produzida dentro da universidade, mas, ao mesmo tempo, é esse fora. Não é à toa que a gente é parceiro do Fora do Eixo, que a gente leva essas experiências de fluxo do Ninja para dentro da universidade, que eu acho que é daí que vai surgir um híbrido, que não é um fla-flu também, né? Eu acho que a gente está fazendo um laboratório exatamente do fim do mundo do início de um outro. Cláudio, no seu tempo lá no Ministério da Cultura, assessorando lá o ministro Gil, vocês criaram esse conceito de pontos de cultura. Nós temos, inclusive, um Brasilianas, mandamos uma equipe lá, pegar um daqueles movimentos lá em Fortaleza, fantástico, com pessoas de todas as áreas, de índios, a movimento negro e tudo. O que você tira dessa experiência de produção própria de cultura popular nesses moldes? Eu sei que havia muita dificuldade burocrática, de prestação de contas e tudo. Qual a lição que você tira dessa primeira experiência? Primeiro, que se o Ninja tivesse apresentado e eu tivesse numa comissão julgadora daquela época, seria aprovado instantaneamente, que é fortalecer novas coisas que as pessoas estão fazendo pelos dados que os grupos colocaram. Então, o Mídia Ninja, o Fora do Eixo, nunca foram, mas poderiam ter sido pontos de cultura e são filhotes dessa ideia de descobrir o que tem as estruturas potentes que existem pelo Brasil profundo e ajudá-los a tocar a sua vida do jeito que eles querem tocar a sua vida. E eu acho que isso aí pululou pelo Brasil, está cheio de pontos de cultura. Tem havido produção sistemática? Tem, mas é mais do que isso, né? Os grupos que entenderam o ponto de cultura se potencializaram por essa ideia e às vezes nunca foram, tem pontos de cultura que nunca formalmente foram pontos de cultura, que se chamam pontos de cultura e passaram a viver de um jeito interessante. Eu vejo na minha cidade, Poços de Caldas, lá, grupos de jovens que se criaram sobre essa inspiração aí e criaram uma revitalização cultural que eu não via desde os anos de juventude nosso lá.
Pois é, você teve que vir de lá para cá. A ideia do glocal foi semeada de um jeito profundo. A ideia da informação globalizada e da ação local é isso que tem sido, talvez seja essa a melhor definição daquilo que você me perguntou na primeira pergunta. O que é isso tudo? Isso, na verdade, é justamente isso, é entender a globalização como um fenômeno de comunicação e não um fenômeno econômico. E aí potencializar essas... Agora, em termos de comunicação, modo de vida e tudo, Bruno, explica um pouquinho o que é o perfil básico do tipo de personagem dessa aldeia. Vocês têm contato com grupos lá fora? O que o pessoal pensa da vida? O que é essa nova tribo que surgiu? Olha, eu vou dizer que é muito heterogêneo, é muito complicado de eu definir rapidamente, mas o que eu acho que existe, que acaba unificando as pessoas que estão tentando construir essa rede junto, é uma ideia muito clara de que o mundo que ele nos é oferecido pronto é muito obsoleto, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista educacional, mas sobretudo do ponto de vista existencial de quem nasce numa cultura de rede já, que não encara a internet como algo novo, mas como algo que já está colocado, né? Então, a questão da pessoa se sentir empoderada como um comunicador e como alguém que não precisa de mediação já para se comunicar com outras pessoas ou para descobrir os próprios interesses ou para ir atrás do que quer, faz com que essa pessoa não seja mais passiva na sociedade e ela não tenha medo de disputar a sociedade nem a mídia, né? Explica um pouquinho como que são os esquemas, o modelo, os atores aí. Quem é que vai para a linha de frente, buscar filmar, quem é que fica atrás, pegando as imagens, para onde que vocês distribuem essas imagens, como é que é esse modelo estruturado? É um modelo muito orgânico e muito simples, na verdade. Não existe uma hierarquia editorial. Então, a Mídia Ninja não tem um chefe, ela não tem um editor. Eu sou colocado muitas vezes nesse papel e eu afirmo sempre, eu não sou editor, eu não sou o chefe disso. O que acontece é que as pessoas estão muito livres para pegar o seu celular e narrar da forma que elas melhor sentem naquela hora. Evidente que quando a pessoa passa um pouco do ponto ou faz algum equívoco, a gente liga, fala, não faz mais isso e tal. Para onde isso é enviado, também é uma estrutura pronta. Você transmite pelo próprio Twitchcasting. Então, acho que... Ele transmite e grava? Ao vivo. E ele fica gravado no servidor do próprio Twitchcasting. A gente não tem uma plataforma própria, a gente não tem o nosso servidor. A gente usa servidores que já estão disponíveis. Acho que a nossa maior diferença, na verdade, para uma pessoa qualquer que começa a fazer essa transmissão, é que tem uma rede grande, que o Fora do Eixo é a base dela, mas não é apenas o Fora do Eixo, que está em casa, se comunicando através do celular, através da internet, e que é capaz de avisar para o mundo que aquela pessoa está transmitindo. Eu queria ver com a Ivana, no Rio de Janeiro, do ponto de vista do ensino do jornalismo e da comunicação. Quer dizer, o jornalismo tem a edição, em que o editor escolhe qual que é a matéria importante, que é algo muito arbitrário, a gente sabe disso, mas que ajudava a organizar a cabeça dos leitores. Chegava uma determinada hora, fechava o mundo, empacotava o mundo e entregava pronto para o leitor. Quando você tem um modelo que não tem a manchete, que não tem a definição do que é relevante, do que o editor considera relevante, tudo, como trabalhar isso no âmbito das faculdades? O exercício do jornalismo passa a ser o quê? Já que você não tem a hierarquização da notícia mais. Eu acho que primeiro, se a gente pensar nesse modelo do Mídia Ninja, eu acho que a gente tem que ir para além do jornalismo, sabe, Nassif? Eu acho que é muito mais que jornalismo, é uma mídia de mobilização, é uma mídia de intervenção, é uma mídia de causas, é uma mídia que, enfim, que quem produz esse tipo de informação e de comunicação está absolutamente dentro, por exemplo, das causas e dos movimentos. Só isso, eu acho que já distingue desse jornalismo clássico, né? Porque as universidades ainda ensinam, né, aquele tipo de jornalismo que eu digo que assim, é o salário mais baixo da redação, né? Aquele texto, o que, quem, quando, onde, com lead, onde, que é, às vezes, o texto mais substituível do mundo, né? Quando a gente chega numa redação de jornal, você descobre que o maior salário da redação é do cronista, o cara mais subjetivo,
mais com as suas idiosincrasias, enfim, que traz uma experiência de mundo para dentro do seu texto ou das suas imagens. E, efetivamente, o que a gente está vendo na mídia ninja é essa explosão disso, né? Quer dizer, das subjetividades, das visões de mundo parciais. Então, a gente tem que repensar efetivamente esse modelo de jornalismo, da imparcialidade, né, quer dizer, desse texto anódido, né, porque efetivamente o que tem relevância? A meu ver, o que tem relevância é a possibilidade da gente ter um tipo de comunicação que intervenha no mundo, que traga, enfim, questões, que traga dúvidas, ou seja, que dispute o mundo. E eu acho que o jornalismo, né, quer dizer, até disputa mundo sim, mas da forma mais sensacional, né, ou com uma linguagem padrão, como você colocou, né, quer dizer, embalado, né, com preconceitos, embalado com visões de mundo já dadas. E, efetivamente, eu acho que a gente está entrando na era do antijornalismo, quer dizer, não entrando na era, a gente tem a possibilidade de multilinguagens, linguagens que ultrapassam o jornalismo, vídeo, enfim, essa experiência de multidão produzindo. E qual é o critério? O critério é o que cria comoção, o critério que cria intervenção, né? Quer dizer, por que as pessoas estão vendo o Mídia Ninja? Porque dá picos de audiência, porque as pessoas continuam vendo. Para mim, o critério hoje é exatamente essa possibilidade de intervenção e essa relação de identificação, de ativação de desejo que o jornalismo, de certa maneira, eu acho que perdeu. Claro, pegando um pouco essa questão da compartimentalização, dos padrões, a Ivana mostrou o padrão jornalístico que é repetido. Eu queria pegar um pouquinho a experiência lá de trás do tropicalismo, que você tinha também, os estilos de música popular, bossa nova, protesto, vem o tropicalismo, implode isso aí. E depois disso, tem muita gente que acha que a falta de um padrão impediu que a música brasileira voltasse a ter o apogeu que teve aí nos anos 60, nos anos 70. Quando você tem essa dispersão toda, o que resulta disso? São duas coisas. Primeiro, que o que interrompeu o tropicalismo foi a ditadura, que expulsou todo mundo. Quer dizer, aí houve um buraco fenomenal. Agora, depois desse buraco, o que está acontecendo agora é que a internet produz todas as coisas que tem. Não é que a internet está cheia de lixo. A humanidade está cheia de lixo. A internet reproduz todo o lixo e todas as coisas boas que existem no mundo. A pessoa passa a ser o editor daquilo que ela quer ver. Não é mais a gravadora, não tem mais intermediação. Você vai lá ver o que você quer. Então, no meio disso tudo, emergem coisas. Nós estamos vivendo o momento das emergências. E você acha que vai ter novas formas de organizar esse caos ou cada um vai ter? Eu acho que não vai mais ter Tá. o artista cultuado lá na ponta, lançado pelo Fantástico. Aliás, o Fantástico já entendeu isso. Ele está indo buscar na internet quem interessa para ir botar lá. Não é mais na gravadora. O jabá é que agora precisa ver como é que fica o jabá, porque essa é a questão lá do velho sistema, é porque pagava-se para botar o artista ali, paga-se. Ainda existe isso agora. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar questões pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, a Carla Brito, ela não disse de onde é, mas ela fez duas perguntas. Uma o Bruno já respondeu, falando da estrutura, né, do Mídia Ninja, e a outra é se existe alguma preparação, se o repórter faz alguma preparação para cada cobertura. E o Irajá Menezes, daqui de São Paulo, ele pergunta para o Cláudio, quantos festivais realizados, quantos circuitos de shows consolidados e quantos discos produzidos pelo Fora do Eixo? Bom, Bruno. A preparação também é muito espontânea. A gente se fala antes, a gente combina, a gente dá algumas dicas e tal. Vocês estão em quantos repórteres? Só para a gente ter uma ideia. Também em alguns momentos de pico, digamos. É um número variável. Tem muita gente em níveis diferentes de engajamento. Hoje, acho que a gente tem mais de 30 pessoas que transmitem pela Mídia Ninja, mas um número muito maior do que isso já pegou o seu celular e fez alguma cobertura. A preparação, na verdade, depende muito do protesto ou da matéria que a gente vai fazer. Quando a gente sente que vai ser uma coisa um pouco mais tensa, um pouco mais perigosa, quando a gente sente que a tropa de choque vem e tal, a pessoa toma mais cuidado, vai com uma máscara de gás, tem mais gente na base apoiando ela. Existem coberturas que a gente sabe que vai ser algo muito grande, então a gente manda 3, 4 pessoas. A gente também não manda só gente com celular, é bom que se fale, a gente manda fotógrafo também, gente que é capaz de mandar um relato de texto.
Então, por aí. só para pegar isso, quando você pega a casa fora do eixo, você tem as formas de econômicas, um modelo econômico. No caso da mídia ninja, o que é o modelo econômico dela? O modelo econômico da mídia ninja ainda não existe. Tá. O que acontece é a gente está pensando nele intensamente. Há uma confusão muito grande quando as pessoas falam que o Fora do Eixo financia a mídia ninja. O financiamento do Fora do Eixo é o principal investimento que o Fora do Eixo faz em tudo, que é a sua energia humana, é a sua dedicação. Os equipamentos já estavam lá, ninguém é remunerado por enquanto, e a gente tem algumas ideias de como fazer a mídia ninja se financiar. Essas ideias elas vão mudando muito de acordo com o crescimento da própria rede e com o debate público que é colocado em relação à própria grana. Então, assim, ninguém da nossa rede vende finanças, de negócios, de contabilidade, o que, por um lado, é uma desvantagem, porque a gente não consegue ter uma clareza muito grande em relação ao plano, mas também é uma vantagem muito grande, porque nos permite pensar fora da caixa. Né? Mas a gente está pensando em sistema de assinatura, em doações e tal. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar no novo modelo, e aí eu não acho que é nem uma questão da mídia ninja, mas uma mudança de paradigma na própria comunicação, é que o espectador ele não pode ser um consumidor de informação, como ele compra um produto qualquer. Ele não deveria comprar uma informação pronta, mas ele deveria ajudar a construí-la, financeiramente e também conceitualmente. Bom, vamos ao primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta logo. Bom, voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os modelos aí de mídia alternativos. Contamos com a participação do produtor cultural e membro do Fora do Eixo, Cláudio Prado, do jornalista do grupo Mídia Ninja, Bruno Torturra, e no Rio, da professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes. Teve uma questão que ficou pendente aí para o Cláudio Prado, né? Que é do Irajá Menezes, de São Paulo. Ele pergunta quantos festivais já foram realizados, quantos circuitos de shows consolidados e quantos discos produzidos pelo Fora do Eixo. Eu queria aproveitar e enganchar uma pergunta aí, Cláudio. É o seguinte, no sistema tradicional de mídia, a reputação é feita por uma reportagem. Então, a reportagem induz o público a aceitar que tal artista é bom, que tal artista é ruim. Durante muito tempo você tinha o que era brega, o que não era brega. Dentro desse modelo implode tudo. Então, ao mesmo tempo que você tira as amarras, também você tem muita dificuldade em criar novas celebridades. Como que funciona aí no Fora do Eixo e no geral desse novo modelo? Primeiro é a cauda longa, né, que explica isso. São 5 gravadoras vendendo 5 milhões de discos, agora são 50 mil pessoas produzindo e vendendo 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil, mas tendo 20 milhões de views. O funk tem 20 milhões de views na internet, qualquer clipe de funk. Isso é um negócio fenomenal, ninguém está falando de funk agora, o funk é um negócio fenomenal que está acontecendo aí, completamente louco. Todo mundo queria ter esse número de views e quem tem é o funk. Então, mas agora, voltando para a pergunta lá do que o Fora do Eixo andou fazendo. Para mim, o currículo do Fora do Eixo na música seria o currículo que deveria ter a Funarte. A Funarte devia estar fazendo o que o Fora do Eixo fez. O Fora do Eixo, hoje, uma banda sai do Nordeste, vai até a Argentina e entra pela América Latina inteira, com hospedagem solidária, com transporte solidário, tocando dia sim, dia não, em tudo quanto é biboca por aí afora, algumas vezes com grana, algumas vezes sem grana, com todas as dificuldades históricas que existem dentro da coisa da música. Eu não queria entrar nessa área para a gente ficar mais na parte conceitual, mas essa questão de que o Fora do Eixo ele tem uma massa crítica para conseguir recursos, tudo, e não repassa para os artistas. Como é que você... Olha aqui, quando eu trabalhava com Mutantes, o Mutantes tocava de graça porque não tinha onde tocar. Isso é histórico na coisa brasileira. Na verdade, show é uma maneira de você ganhar visibilidade. É isso, e saber se virar. Agora, o que acontece agora é que a implosão das gravadoras e a explosão da possibilidade de você produzir seu CD em casa, porque os instrumentos de gravação são fáceis, a explosão da quantidade de coisas gera milhões de modelos de negócio. A confusão sempre é quando se implodiu um modelão. Aí as pessoas acham que tem que vir um outro modelão, e não é outro modelão, são milhões de modelinhos. E o que são esses festivais aí? Quantos festivais são feitos? Cara, eu não sei dar o número assim, mas são centenas de festivais por ano, eu fui a vários, eles são fenomenais os festivais,
todos eles têm discussão política, todos eles têm gente interessada em todos os assuntos, não é? É uma coisa fenomenal e fantástica. Alguns têm grana, outros não têm grana, alguns ficam devendo. Só para matar uma curiosidade, eu fui na minha cidade tempos atrás, é possível ter uma banda alemã que veio através do Fora do Eixo? Sim, mas tem então um foi monte. E olha, na escola da minha prima lá, pegaram emprestado o espaço lá para esse pessoal ficar e lá. olha, e ninguém aqui centralizadamente fica sabendo que isso aconteceu. Os caras estão empoderados. Se a palavra empoderar, que é uma palavra bandida aí que está sendo usada, e faz sentido, é justamente nessa questão. Ô, Ivana, só para entender um pouquinho, um ponto que deu um nó na cabeça de todo mundo aí foi a questão da ideologia. Quando teve o Roda Viva, todo mundo querendo saber do Bruno. Não, mas vocês pensam com... O Bruno disse que votava na Marina, o outro no PD. Do ponto de vista dos seus... eu não digo da ideologia, mas dos pensamentos ou dos princípios dominantes. Porque de um lado você tem um coletivismo. De outro lado, você tem o pessoal atuando em nível de mercado. Você tem uma solidariedade que surge desse coletivismo, mas tem essa busca de oportunidades que é uma briga de mercado. O que é a cabeça, se é possível definir uma cabeça média desse militante virtual? Médio eu acho que não existe não, porque eu acho que o que explodiu justamente foi o médio na CIF. Porque eu vou voltar até para a questão do filtro, quando você estava super preocupado em saber qual era o filtro agora que diz o que é bom ou que é interessante. Eu acho que, na verdade, todo mundo virou filtro, né? Ou seja, quando eu quero saber de determinadas tendências de música ou de jornalismo, eu sigo pessoas, hoje não sigo mais jornais, né? E pessoas que criaram um tipo de reputação porque me trazem informação interessante, amadores cinéfilos que sabem mais do que qualquer crítico de cinema, né? Ou seja, eu me pergunto hoje quem é capaz de dar conta dessa produção cultural como um todo. E explodiu justamente, eu acho que isso tem a ver com a discussão política também, essa vitrine Rio-São Paulo, né? Assim, eu acho que a revolução do Fora do Eixo, né, é um pouco essa revolução da articulação das bordas e do interior, que ninguém não tinha visibilidade nenhuma. Ou seja, você pode criar hoje um circuito para as bandas, para a produção cultural que não passa pelo Rio-São Paulo. Daí que quando surge Tecnobrega, quando surge uma quantidade, o próprio funk das favelas explodem, a classe média fica se perguntando de onde veio isso, né? Porque, enfim, eu acho que a nossa visão ainda está muito limitada a essas vitrines, né, das grandes cidades. Eu acho que isso tem a ver com a questão dessa experiência de discurso político, que também explodiu esses lugares clássicos de produção de discurso, partido, né, sindicato, ou seja, né, quer dizer, aonde as pessoas estão fazendo formação política? A partir dessas experiências culturais, a partir dos coletivos, dentro dos pontos de cultura, né? E aí, né, quer dizer, me parece que, de novo, a beleza da coisa é a explosão do médio e do, né, vamos colocar aqui nesses termos, do medíocre, né? Exatamente do que seria um gosto médio. E as pessoas ficam escandalizadas. O que é de bom gosto, o que é brega, né? O que tem qualidade ou não tem. Quem vai dizer o que tem qualidade ou não tem, se é interessante ou não, é o nicho, né, daquele grupo da música, da produção cultural. Você acaba com qualquer absolutismo. Eu acho que esse é o grande escândalo, né? É a explosão justamente dessa possibilidade de você ter esses vários mundos aí, né, disputando gosto, maneira de falar, disputa simbólica radical, né? Gente do interior, sotaque outros, né? Eu acho que esse que é a história. Ô, Cláudio, eu queria ver com você uma coisa que deu um nó também num monte de gente. Eu já conhecia isso, até de algumas experiências lá no Nordeste também. Esse negócio da moeda própria, da moeda interna aí. Como que funciona? Quais os serviços que são expressos nessas moedas e como é que é feita a troca desse serviço? Isso daí é a grande, no fundo, isso é o grande nó de todas as questões que foram levantadas agora. Afinal das contas, como que um grupo que não tem dinheiro consegue fazer uma coisa dessa? Ou seja, você olha para a realização do Fora do Eixo e fala, pô, ou é uma sacanagem, ou tem alguém colocando dinheiro atrás. E, na verdade, a moeda alternativa é justamente para substituir esse valor financeiro e econômico que moeda tem. Isso na economia normal existe. O mercado de futuro, o que é, pô? Claro, não claro. tem dinheiro, é um monte de dinheiro que não existe, que quando é na economia formal está tudo certo. Então, o dinheiro é um fator de mediação que vocês fazem, trabalhos que vocês expressam uma unidade de conta que é essa isso. moeda. O que é uma favela que chama todo mundo para bater a laje lá em cima? Tem uma moeda. Se você quantificar isso, claro, tem uma moeda nisso. O mutirão
Nada, ou seja, isso tudo que nós estamos falando de uma economia alternativa, estamos falando de economia solidária, estamos falando de uma coisa que existe e que eles estão praticando. Agora, o que fica é todo mundo espezinhando em cima deles, dizendo, não, deixa o card de lado, vamos falar só de grana. E aí não existe essa conversa. É como essa conversa não é. A pergunta está errada. Aí o cara fala assim, não, cara, mas a tua pergunta é errada. E fica aparecendo para todo mundo que é uma evasiva, quando não é uma evasiva. É gente que não está entendendo. Esse modelo econômico careta implodiu. Só para explicar para o telespectador, esse modelo da moeda é o seguinte: você tem lá uma casa fora do eixo que eles prestam um conjunto de serviços, aí, trabalhos, que tem valor. Só que em vez de pagar em salário, pagam nessa moeda. E com essa moeda você pode comprar serviços de uma outra casa, trocando os esforços. Mas tá vendo? Não tem, eu não entendo por que deu esse nó. Só para entender, como que foi desenvolvido isso? Há quanto tempo que começou a se desenvolver esse modelo? Tem um modelo embrionário ainda, né? O modelo econômico do Fora do Eixo começou em Cuiabá, quando nem chamava Fora do Eixo, ainda chamava Cubo Mágico, que era o coletivo que deu origem ao Fora do Eixo. Na verdade, numa intuição e numa prática empírica mesmo, de quando eles não tinham dinheiro e precisavam mediar serviços e relações. Né? Desde uma pessoa que queria gravar um disco, a um outro cara que precisava de uma carona, um outro cara que tinha um som que ele podia emprestar. Então, como é que você quantifica isso na hora que você tem que construir um festival? E você não tem reais para fazer isso. Então, em vez de ser meramente empréstimo, favor, vamos estabelecer valores em cards, que é o nome da moeda, e vamos, através dela, pagar as pessoas e ver como é que a gente transforma essa moeda depois em serviços ou outros Só para entender, produtos. vocês têm especialistas em cada área de som, todo mundo faz tudo? Existe uma certa segmentação, Mas sim. tem que ter alguma Não, competência específica. Mas né? uma coisa que é importante falar sobre o Fora do Eixo é que é o empirismo levado ao extremo mesmo. Então, assim, as pessoas começaram muito jovens, a maioria ainda é muito jovem. Deixa eu fazer uma pergunta de cunho pessoal aí, que eu não queria... As pessoas crescem, casam, têm filhos, e olham o futuro. Como que você se vê dentro desse modelo? Olha, eu sou uma exceção dentro do modelo do Fora do Eixo, porque eu moro sozinho, eu tenho as minhas contas, eu sou mais velho do que a grande maioria, eu venho da imprensa tradicional, né? Então, as minhas expectativas, assim, eu não estão tão transformadas quanto uma pessoa que fez a escolha de viver dentro de uma casa Você fora acha do que vai eixo. ser definitivo ou é uma fase de juventude que não sei? Eu Não, acho- parte vai ser uma fase só. Eu né? acho que eu não acho que é uma fase, eu acho que tudo se transforma muito rápido e o Fora do Eixo vai evoluir também. Ah, E ele vai amadurecer. Mas eu acho que essas pessoas têm uma convicção muito grande, amadurecida muito cedo. Eu, quando tinha 19 anos, não tinha metade da capacidade cognitiva, ideológica, motivacional que esses caras têm. Tá, filho. O Cláudio queria... Eu quero botar minha colher nessa história. Eu fui apresentado aqui por vocês como membro do Fora do Eixo. Eu tenho 70 anos, eu estou muito além. Você é o pai do Fora do Eixo? Eu não sou. Eles me chamam de elo perdido, porque O eu elo falei perdido, para falei para eles que esse negócio de Fora do Eixo existe há muito tempo. Eu sou Fora do Eixo há muito tempo, muito mais tempo do que eles têm de vida. Agora, onde eu enxergo, na verdade, essa questão é o seguinte: eu não sou do Fora do Eixo. Nunca tive nenhum contrato com o Fora do Eixo, nunca tive nenhuma vontade de morar numa casa coletiva. Eu já tive sítio coletivo nos anos 70, a gente fazia festivais de rock, era muito parecido. Festivais de rock, de rock. lá nos anos 70. Com os novos baianos ou com os velhos baianos? Eu fiz com a Cor do Som, que eram Com a os Cor do meninos Som, dos Novos pô. Baianos lá Nossa. dentro, antes deles começarem Com a Armandinho, gravadeira né? ter convencido eles a cantar com o Armandinho. Fiz festivais que o Peninha Schmidt foi o cara que fez o som. E está postado na internet isso, a gente fazia Olha isso, e só. não tinha grana, era tudo card, não tinha card também, mas já estava nessa realidade. O mundo do rock, os Mutantes, que é um negócio conhecido no mundo inteiro, não tinha onde tocar, nós tivemos que inventar onde Mutantes tocar, porque não tinha para onde ir, não existia isso.
Ou seja, na verdade, essa pujança que está acontecendo agora não tem uma... Eu não sei até quando eu vou ficar próximo fora do eixo, mas eu estou grudado em tudo que me parece potente desde que eu tenho 15 anos, e agora a coisa mais potente é essa. Bom, vamos aí, mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini, enviado pelo site www.brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar perguntas aí para o site www.brasilianas.org. Nassif, o Alex Andrade, ele não fala de onde é, mas ele pergunta se existe um espaço constituído de debates e contradições dentro do Fora do Eixo. Se sim, como isso se dá? E após o atual debate, poderemos ouvir vozes dissonantes dentro do movimento. Um dos pontos que se coloca é o seguinte, o pessoal ouviu só o pessoal que saiu, foi uma crítica que nós fizemos, inclusive no blog, que as reportagens só ouviram os que saíram e não os que ficaram. E daí o pessoal do blog fala, não, mas se não tem crítica dos que ficaram é porque não tem formas de estabelecer discussões críticas. Como é que é isso, Bruno? Olha, o espaço existe e é o próprio Fora do Eixo, né? É um espaço de debate muito intenso, muito contraditório, autocrítico o tempo inteiro e de uma tentativa de aperfeiçoamento constante. O que eu acho que muita gente está sendo injusto em relação ao Fora do Eixo nas críticas que o pessoal tem feito é de não reconhecer o fundamental dele, que ele é um laboratório em construção. Erros vão acontecer, mas estão cobrando um tipo de perfeição que eu nunca vi sendo cobrada de nenhuma outra instituição brasileira. Você jogar na primeira página do jornal que tem o problema de não pagar um restaurante lá em... por exemplo, a Folha deu... É ridículo isso aí também. A Folha deu uma reportagem nesse fim de semana e teve uma chamada de capa, dizendo que o Fora do Eixo deixou um rastro de dívida em Cuiabá. Eles apuraram lá, o que o Fora do Eixo inclusive nega o montante, isso é um outro assunto, mas de R$40 mil. Ninguém discute a dívida gigantesca que a Rede Globo tem de milhões e milhões de reais, do tipo de perdão de dívida que aconteceu com o UOL, o tipo de incentivo fiscal que se dá para grandes grupos de comunicação, ninguém quer saber. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, voltamos a apresentar o Brasilianas.org com o tema Modelos Alternativos de Comunicação. Nesse terceiro e último bloco, vamos falar da linguagem de novos grupos de mídia e como evitar a divulgação e propagação de informações incorretas. Usando o jargão jornalístico, como evitar a famosa barriga. Eu queria ver com você primeiro, Ivan. É o seguinte, você tem o caos. De um conjunto de... O Capilé, no Roda Viva, diz que é de um conjunto de visões parciais, você tem o todo. Mas é evidente que quando você está tratando públicos assim, é impossível que o leitor que não conhece todo o contexto possa diferenciar a notícia correta da notícia incorreta. E os jornais são pródigos também de notícias incorretas. Como que vai ser a mediação aí, que não apenas pelo confronto de versões? Eu acho que aí entra a questão dos filtros e da reputação que a gente estava falando. Mas você joga uma matéria na internet, uma informação, você tem na hora o contraditório, você pode checar justamente essas reputações. É o que a gente faz o tempo todo, analisar. Eu acho que a gente está vendo isso, inclusive, nesse caso do Fora do Eixo, né? É uma disputa, né, quer dizer, de network. Quem é a rede que tem mais reputação? A que está difamando a rede em torno, e não só. Né? Eu acho que tem pessoas muito reputáveis nos dois lados. Mas eu acho que aí justamente entra um trabalho dos filtros, da reputação, do confronto, ou seja, a internet que produz essa miríade, esse caos de informação de dados, ela é efetivamente um antídoto também e o filtro que surge dessa inteligência coletiva, entende? Construção de consenso. Né? Então, efetivamente, eu acho que o próprio sistema que produz o caos produz a sua auto-organização e vai filtrando, né? E vai fazendo, enfim, aparecer o que, no final das contas, a gente vai consensuar como algo mais razoável. Eu acho que a gente vai ver isso em termos dessa caricatura que se criou em torno do Fora do Eixo. Seita, trabalho escravo, e você vai vendo o contraditório aparecer, né? Então, eu acredito na inteligência coletiva e acho que o caos se auto-organiza. Mas é gozado que nessa tentativa de desqualificar jornalisticamente o Fora do Eixo e a mídia ninja, esse negócio do trabalho escravo com classe média incluída em São Paulo e tudo, se fosse com bolivianos,
vindo aqui sem visto, seria uma outra coisa. Eu acho um desrespeito muito grande à questão do trabalho escravo no Brasil, chamar o que o Fora do Eixo faz de trabalho escravo, quando a gente tem esse problema realmente sério no país e ninguém se importa. Essa questão do filtro, Bruno, quer dizer, vem uma notícia de um lado aí de um jornal, ou vem uma notícia de um correspondente de vocês. Você passou pela imprensa convencional também. Como que é? Você tem processo de checagem ou a checagem se dá exclusivamente pelo confronto de versões, pelos comentários? Por enquanto, o nosso trabalho é muito focado no ao vivo. Então a checagem ela é ali. O que a gente está vendo é o que está sendo transmitido. Conta um pouquinho como que foi os ensaios aí, os movimentos antes de vocês entrarem nas manifestações. Muita gente acha que a gente criou a Mídia Ninja nas manifestações, para cobrir as manifestações, mas já é uma rede que está sendo discutida há quase um ano com esse nome. Veio a público o nome em março, com uma página no Facebook muito pouco visitada, e a gente fez uma chamada pública umas semanas antes dos próprios protestos começarem, para falar com os jornalistas que estavam saindo da grande mídia por conta das demissões e tal, para conhecer a experiência de mídia que estava sendo desenvolvida dentro do Fora do Eixo, para a gente tentar fazer uma coisa nova, para a gente discutir não só modelo de produção, mas modelo econômico de jornalismo. No dia que essa reunião estava marcada, haviam centenas de pessoas confirmadas, estourou as manifestações e a gente foi para a rua cobrir. A gente falou, não é hora da gente discutir, é hora de ir para a rua cobrir. Então, naturalmente, a gente começou a descobrir como a nossa cobertura era e a repercussão cresceu. Quais foram os principais episódios aí dessa cobertura aí que garantiram essa reputação da Mídia Ninja? Vários, né? Acho que o começo das manifestações do MPL, a gente... Movimento Passe Livre. Passe Livre, em São Paulo, a gente fez uma boa cobertura fotográfica, não foi uma boa cobertura de streaming ainda. Houve um episódio que foi uma virada muito grande, que foi uma terça-feira, quando o Felipe, transmitindo ao vivo, pegou a tropa de choque e o incêndio daquele display da Coca-Cola na Avenida Paulista, quando a gente atingiu um pico de audiência de 180 mil pessoas vendo. Simultaneamente? Não, simultaneamente chegou a 90 mil, mas somadas as pessoas que passaram para essa transmissão deu 180. Mas o que foi esse episódio da Coca-Cola? Esse episódio foi o dia seguinte daquela segunda-feira que todo mundo foi para a rua. A terça-feira voltaram para a rua e foi o dia que quebraram a prefeitura de São Paulo, quando a polícia se ausentou. E aí no Twitter começou a repercutir que havia alguém transmitindo ao vivo, era esse tal ninja, e houve uma massa de pessoas que assistiu. Mas e repercutiu. o que foi esse episódio? Foi quando a polícia finalmente apareceu, veio perseguindo uma turma pela Rua Augusta. Essa turma chegou na esquina da Paulista com a Consolação. O Felipe veio narrando isso desde o centro de São Paulo até chegar na Paulista com o seu celular. E quando ele chegou lá, as pessoas decidiram depredar o display da Coca-Cola para a Copa das Confederações. Esse episódio foi visto por muita gente, foi aí que a Mídia Ninja apareceu. E nesse momento o Neymar estava postando no seu Twitter, acho que foi no Instagram, não sei onde foi, dizendo que achava legal tudo isso estar acontecendo, e eu acho que ele foi instruído pela Coca-Cola, pelos patrocinadores. Quem é que instruiu o Neymar? Ele estava quase entrando em campo no jogo da Copa das Confederações, com gente se manifestando em volta e não sei o quê. Então, eu acho que, na verdade, essa confusão desse momento é uma coisa impressionante. O jeito que o carioca, o Felipe, inventou de transmitir, ele inventou na hora, não teve ninguém pensando nisso. Porque como que era desse jeito? É pegar o celular e ir embora e botar a coisa. O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte: 3, 4 horas de câmera ligada o tempo todo está mostrando uma realidade que as pessoas nunca viram. Na verdade, há uma crucificação do editor, da edição. A edição que sempre foi o jeito esquisito, estranho de manipular a própria informação. Eu acho que o fato de não ter nenhuma interrupção virou um meme que é uma discussão belíssima de se levar. Tá. O Fernando Gabeira, jornalista também, que já foi jornalista lá atrás, ele veio comparar tecnicamente
a produção profissional, com produção... Você andou respondendo a ele aí, como que você analisa aquele artigo dele? Pegar exatamente essa ideia do ao vivo, porque efetivamente eu acho que assim, a gente está aparecendo aí uma linguagem, uma dramaturgia desse ao vivo, porque tem uma coisa importante nessa transmissão ao vivo, que são as pessoas que acompanham. E é incrível, quando você perguntou também dos filtros, as pessoas vão orientando muitas vezes o ninja, as pessoas vão comentando, vão apontando suspeições, ou seja, tem uma interação incrível entre quem está transmitindo e quem está vendo, uma identificação absoluta. E aí, né, o que interessa naquele momento, que eu acho que a mídia ninja consegue colocar o cara dentro da manifestação, né? E ali vale a câmera tremendo, desfocada. Você tem uma estética, inclusive, da urgência que o repórter sem fôlego, correndo, leva bala, a polícia ou seja, em trânsito. sofre. Isso tudo cria uma estética que, enfim, que a gente não vê na televisão, só em momentos extraordinários. Eu acho que e era o que, por exemplo, é a estética do precário mesmo, né? Que cria uma linguagem que eu acho que vai na veia de quem queria estar lá, ou que se sente lá através do ninja que está ali. Isso aí é uma linguagem nova, assim, que eu acho que o Gabeira fala que adorava o Glauber, mas acho que ele não entendeu nada do Glauber, porque o Glauber trabalhava justamente com essa estética aí do precário, transformou precariedade em linguagem, uma puta de uma linguagem bonita. Bom, vamos a mais uma pergunta escolhida pelo jornalista Marcelo Zanini no site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o André Cipolla, do Rio de Janeiro, ele pergunta para a professora Ivana Bentes se o mídia ninja seria o que o psicanalista Félix Guattari chama de grupelhos. Grupelhos, não. Grupelhos? Eu acho que... na verdade, me parece que o Guattari tem umas questões incríveis sobre mídia, né? E ele fala efetivamente dessa possibilidade da comunicação ser a nova forma de organização, né? Enfim, por exemplo, dos movimentos sociais. Eu vejo isso. A ninja simplesmente não transmite informação, ela ajuda também a organizar, a mobilizar, a criar desejo de intervenção naquela manifestação, de ir para a rua, né? Nesse sentido, sim, na verdade, a mídia ninja é um ativador de desejo. Nessa linha aí, a gente pode colocar aí o Guattari, que fala das máquinas desejantes. Os ninjas são máquinas de construção de desejo. Você fica muito afim de estar ali naquele lugar, de intervir e de estar pensando politicamente. Nessa linha, sim. Bruno, vamos ter mais questões aí para a gente? Tem uma outra também do Ed Doer. Ele pergunta se o Fora do Eixo representa um modelo novo e louvável de produção e distribuição de arte e cultura. Por que então é difícil encontrar relatos de artistas defendendo o trabalho do coletivo, enquanto existem críticas antigas de artistas que não podem ser debitadas ao calor do momento? Tem uma pancada de gente, são mais de 30 mil caras que andando por aí, que vivem, na verdade, embutidos com uma carreira que não existiria de jeito nenhum, fazendo as suas próprias coisas, parando de cantar em inglês, que era o único jeito que eles tinham de tocar em algum lugar, fazendo cover em tudo quanto é lugar, começando a colocar suas produções próprias, seus próprios jeitos de fazer as coisas, tocando por aí. Isso é uma quantidade de gente. Acontece que não tem ninguém indo atrás disso e tem algumas pessoas que estão nem aí, eles estão tocando, não estão querendo responder a nada disso. O problema é que o Fora do Eixo tem erros, como qualquer processo criativo pode ter, inovador pode ter, tem que ter, não é possível que não tenha. Mas essa régua passada nos 10, 15, 20%, vai exagerando, de erro que tem na totalidade, essa régua para medir o Fora do Eixo ser colocada nesse patamar dos erros que eles fizeram e não dos acertos, não é um problema de não ter ninguém defendendo Fora do Eixo, é um problema de ter o povo que está atacando por conta desses 20%. Sabe que eu fui outro dia, até em Salvador, no encontro de gestão pública, e uma das cobranças que se fazia, por que não tem gestão pública inovadora? E o que eles diziam é o seguinte, porque se você fizer algo inovador, todo processo inovador você tem um conjunto de erros. Exatamente. E o jornalismo só vai explorar os erros sem valorizar a inovação. Deixa eu te falar, um padrão isso o aí. ponto de cultura foi uma inovação gerencial de gestão de recursos públicos, de forma de fazer. Eu descobri lá dentro que os relatórios, a prestação de conta perfeita de pontos de cultura poderia encobrir, não que toda prestação de conta bem feita esconde uma sacanagem, mas toda sacanagem tem uma prestação de conta muito bem feita. Isso, com certeza, a gente descobriu isso lá,
que o cara que faz cultura, que está a fim de fazer uma coisa, ele não bota um profissional de prestação de contas. E o cara da sacanagem bota. Então, na verdade, existe isso. Essa dificuldade do governo lidar, das instituições públicas lidarem, da forma de se avaliar o que é que se está fazendo na cultura, tem que ser vista de um outro jeito. Não é a lógica da 8666, que é a lei que rege esse negócio todo que está fazendo. E quando se tenta criminalizar, digamos, esses movimentos por ter recurso público, mas o papel do recurso público é estimular, isso, claro. Estimular os movimentos alternativos, Lógico, efetivamente, não consolidados. Então, como é que essa questão dos editais... Sabe o que isso? Como é que estamos de tempo aí, galera? Não, então... não tem mais perguntas. Não tem mais. minuto? O tempo esgotou. Eu queria muito agradecer aí a presença de vocês e o programa Brasilianos.org sobre os modelos alternativos de comunicação termina aqui. Agradeço a participação do produtor cultural e membro do Fora do Eixo. Membro não, guru, que é o Cláudio Prado, do jornalista do Grupo de Mídia Ninja, Bruno Torturra, e da professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Ivana Bentes. E também agradeço a colaboração do repórter Marcelo Zanini e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!